Paz e graça, paz do Senhor, meus queridos e amados irmãos. Mais um vídeo para vocês. Nesse vídeo aqui, meu querido, ou meus queridos e amados irmãos, amigos e até os inimigos, que são indoutos, não conhecem a palavra de Deus, não conseguem discernir entre a mão direita e a esquerda, como diz na palavra. Até você, eu deixo essa mensagem para você ao encontro do seu coração. Breve, Jesus voltará e vai desfazer toda essa bagunça que está sobre toda a humanidade. Já lançou fogo à terra. E agora, na conclusão do Evangelho, no fim dos tempos, breve ele voltará e vai trazer a sentença sobre a humanidade. Vai destruir esse mundo com fogo. Haverá o grande juízo do Senhor Deus, Criador dos céus e da terra. Haverá o grande tribunal de Cristo. A palavra diz que todo o joelho se dobrará diante do Senhor e confessará que Ele é Deus. Todos, sem exceções. Desde a fundação do mundo, todos. Desde o primeiro Adão e Eva até o último. Vão dobrar os seus joelhos diante do Senhor e confessarão que Ele é o Senhor, Deus dos céus e da terra. Cada um será julgado segundo as suas obras, quer feita em intermédio da carne, entre atos, ações e palavras. Todos hão de ser julgados ante o tribunal de Cristo. Todos receberão a sentença. A palavra diz que naquele dia uns estarão à direita e outros estarão à esquerda. Bode à esquerda, direita as ovelhas, à esquerda os condenados, à direita os salvos. E ouvirão a voz do Senhor Jesus, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Eu espero que você esteja no lado direito do Senhor Jesus, do chamado, do Evangelho e da verdade, o qual Ele vai dizer: vinde a mim, benditos do meu Pai, receber por herança o que vos está preparado desde a fundação do mundo. Oh glória! É isso que Ele tem para você e para mim. Mas se não obedecermos os ensinos da Escritura, nos resta somente a condenação e estaremos do lado esquerdo. E ouviremos também a sentença da condenação do lago de fogo. Então, queridos, é momento de refletir e pensar que Jesus quer te salvar. Que Deus não amou os santos, Ele amou os pecadores, e de pecadores quer fazer santos. Quando Deus amou o mundo, Ele amou o mundo caído, pecadora que era, ou o mundo pecador que foi, pecou contra Ele. E diz a palavra que Deus amou o mundo, amou as pessoas de uma forma tão grande, que Ele falou que ia fazer uma obra e fez. Amou o mundo de uma tão grande maneira que deu o seu único filho, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Bom, no contexto, se nós crermos, então nós teremos a vida eterna? Sim, mas dentro do crer há muitas coisas a ser relatadas na obediência do crer. Tudo aquilo que Jesus ensina, as doutrinas, os ensinos, os mandamentos, os decretos, as leis do Senhor. Essa é uma realidade, meu irmão, que nós devemos entender, que a salvação é de graça. Mas temos que tomar posições e escolher o lado. O lado do quê? O lado da verdade. Deixar do engano e lutar em nome de Deus, em nome de Jesus, pelo Espírito Santo, pela sua palavra, e vencer essa adversidade. Porém, vivemos num tempo difícil, no tempo do fim. A palavra diz que nesses tempos, irmãos,
nós íamos andar errantes, que as igrejas, o povo de Deus, eles iam abandonar, ou iriam abandonando, né? A palavra de Deus, não todos, mas a maioria abandonaria. A maioria ia apostatar da fé, ia abandonar o evangelho, e daí ia de mal a pior, enganando e sendo enganados. E é o que nós observamos. Nos últimos tempos, agora, não muito tempo, no ano passado, nós tivemos eleições democráticas, segundo eles, numa nação democrática. Mas uma nação democrática que vive uma agenda 2030 da ONU, uma agenda globalista, uma agenda da nova era, uma agenda do anticristo, que se opõe a tudo aquilo que vem da parte de Deus, que é as escrituras, os mandamentos e os ensinos. Então tá difícil, né? Não me surpreende? Não. Se você lê Bíblia, se você lê as escrituras, se você pede a Deus sabedoria de distinção da hermenêutica do que está acontecendo, não é nada novo, não. Não há nada novo debaixo da terra, embaixo da terra. Tudo se repete. Então nós não ficamos apavorados, não devemos ficar apavorados. Quando nós trazemos e falamos sobre a escatologia, a hermenêutica da volta de Jesus, o fim do mundo, cataclisma, furacão, terremoto, estrela no céu caindo, fome, peste, não devemos ficar com medo e nem ficar aterrorizados. Isso é mão de Deus. Isso é para nós se alegrarmos. Isso não é ser pessimista. Estamos passando a notícia que Deus falou que ia fazer e está fazendo. E vamos nos alegrar. Então, glória a Deus que a sua palavra está se cumprindo. Olha, a mensagem do Senhor ensina assim que nós não devemos temer aquele que mata a carne. Sabe aquele que vem te assaltar? Assalta a pessoa e assassina? Ele falou, não temer esse que pode matar a carne. Antes temer aquele que pode matar a carne e lançar o espírito no inferno. Temer a quem então? A Deus. Só fala para não temer os homens. Se Deus fala para não temer os homens, por que temeremos então as intempéries do mundo que está sob o controle de Deus, o qual nós sabemos que está? Mas a nova era, o novo mundo fala que não, que na verdade esse mundo está no controle de uma Deus da mãe da natureza, que é uma deusa, né? Que a mata, que é não sei o que, e que os homens não valem nada, mas que vale é a mata, é a árvore, é o capim, é o bicho, mas o ser humano só presta para destruir. Mas não é assim que diz. A palavra diz que, como torno fizer, o próprio Deus disse que ele amou o mundo, ele amou as pessoas, não é o mundo globalista, não é o mundo globo, o mundo terra plana, não é o mundo terra, árvore, flor, planta, não. Ele amou as pessoas. Tanto que ele amou as pessoas que ele quer salvar. E a terra? A terra será destruída com fogo. E lá no futuro, se você for estudar a escatologia, a volta de Jesus, pós-tribunal de Cristo, lá já está pronto. Novos céus e nova terra. Deus não vai reformar isso aqui como muitos falam. E fez Deus, está escrito, novos céus e nova terra. O mar já não existe mais. O mar não existe mais, nem o sol. Pois a cidade santa, a glória de Deus clareia tudo. A glória de Deus é a luz da Nova Jerusalém. Então, não bate em certos ensinos que a terra vai ser reformada, purificada, não. E fez Deus novos céus e nova terra, ok? Então, queridos, dentro dessa proporção, vendo todas essas atrocidades que estão acontecendo, vindo lá da nova ordem, a nova era, ONU, das uniões dos blocos mundiais da América Latina, todos os cantos, dos 4 cantos da terra, você vê esses blocos se montando. Isso é para a vinda do anticristo e é uma nova era. É o Nimrod moderno. É a Torre de Babel moderna que está vindo por aí, que vai implantar que Deus não vai ter autoridade sobre eles. E Deus vai permitir, porque isso está lá no livro de Daniel. Daí nós vemos para o Novo Testamento e Apocalipse, se conclui tudo no grande tribunal de Cristo, a destruição de tudo e acabou.
Novos céus, nova terra, o reino eterno do Senhor vai reinar e acabou. Tá, dentro dessa palavra que eu quero dizer para vocês. Eu vou trazer uma matéria para vocês, eu vou deixar aí, que foi do ano passado, o qual o Lula enganou milhões de pessoas. Ele fez uma carta e eu vou trazer para vocês, vou mostrar a matéria ali, o que ele falou. Eu vou fazer a leitura ali, depois eu coloco para vocês no contexto e coloco no caso aqui a parte onde está a matéria aqui. E essa matéria aqui eu peguei desculpa aí, tá fechando aqui meu biombo de ferramentas. E aqui, irmãos, é na matéria do Senado. Então a fonte aqui é deles mesmo, do Senado, tá? Tá aqui, ó. SAFE critica a resolução que defende legalização do aborto e da maconha. Então aqui, meus irmãos, ele critica a resolução, né, que o PT falou que não ia fazer. Quando se falava que o Lula ia tentar legalizar a maconha e o aborto, o ministro da Justiça lá, a parte da Justiça Eleitoral, proibiu falar, dizendo que era fake news, daqueles que falassem isso, que fazia tirada das redes sociais aquilo que o Lula falou que ia fazer. Ele disse que não ia fazer. Bom, agora nós estamos no mês 8 de 2023, 8 meses depois que o Lula praticamente foi impulsado no governo. Então tá aqui. SAFE critica a resolução que defende legalização do aborto e da maconha. Quem está fazendo isso? O PT e a Agenda 2030. Vamos lá. Olha só o que diz aqui, ó. Senador Jorge SAFE, do PL de Santa Catarina, condenou em pronunciamento nesta quinta-feira a resolução do Conselho Nacional de Saúde. Olha, Conselho Nacional de Saúde, que defende a legalização do aborto, da maconha no Brasil. Triste, né? Mas essa é a realidade. Que defende o aborto e da maconha no Brasil. Resolução 715, está aqui, de 20 de julho de 2023. O texto apresenta orientações estratégicas para o plano plurianual. Para o plurianual. Meio ruim de falar. Trava-língua. Ok? Tá aqui então. O texto representa a orientação estratégica para o plano plurianual de 2024 a 2027. E para o Plano Nacional de Saúde. Imagine, para o Plano de Saúde eles querem legalizar a maconha e o aborto. O problema é que quando avisaram que Lula era favorável à liberação das drogas, quem falou isso foi multado por fake news. E hoje tem uma resolução 725, se eu não me engano, do Ministério da Saúde, dizendo que o governo Lula é a favor do aborto e a favor das drogas. Enfim, algo bem temerário. Mas não foi só o Lula, não. Tem gente que achava que FHC era de direita. Olha essa matéria da Gazeta do Povo. FHC, que é o Fernando Henrique Cardoso, lembra do ex-presidente? Fernando Henrique Cardoso, um algoz do Lula, pelo menos em tese, igual o Alckmin, né? E intelectuais pedem a legalização da maconha. Pois é, pessoal, pelo que eu aprendi, quando você fala intelectual, você pensa, você imagina uma pessoa inteligente. Uma pessoa inteligente não pede a liberação da maconha e a legalização da maconha. Pois é. Isso aqui só escancara uma coisa para todos nós. Escancara que, na verdade, nunca teve uma briga entre direita e esquerda. Era uma esquerda mais limpinha, menos radical, contra a esquerda radical do PT. É só isso que sempre aconteceu no Brasil. E aí, quando algum idiota, imbecil chegar até você, que se diz intelectual, falando que quer a liberação das drogas, a liberação da maconha, mostra esse vídeo para eles.
tá bom? Pelo amor de Deus, eu não tô aguentando mais, eu preciso de ajuda, alguém tem que ajudar o meu filho. Eu vou no UPA, eu vou na saúde mental, eu vou pro CAPS, eu não consigo, ele precisa ser internado, pelo amor de Deus, eu não aguento mais. Ele rouba tudo que tem dentro de casa, ele já foi internado em Jandaia, ele já foi internado em Rolândia, e daí só liguei na saúde mental, a saúde mental disse que o médico aqui podia fazer uma cartinha e levar lá. Não, o médico disse que daqui não pode fazer, tem que ser um psiquiatra. Agora eu vou lá na saúde mental, mas um empurra pro outro. Eu já fui no Ministério Público, eu já fui na Defensoria Pública, eu não aguento mais, eu preciso trabalhar, eu não posso faltar do serviço. Saíram algumas matérias dizendo que o deputado Nicolas Ferreira agiu com homofobia contra a Nízia, que é a ministra da Saúde. E aí, eu vou postar esse trecho e eu queria que vocês assistissem comigo esse trecho da fala do Nicolas Ferreira, e aí é vocês que vão dar o seu depoimento aqui, se vocês concordam ou não. Essa postagem, a fonte é do Instagram do Nicolas Ferreira, tirado da TV Câmara, né, na oitiva da ministra da Saúde, e ele escreveu o seguinte: aborto, maconha e hormônio para criança e pessoas que menstruam. Eu expus a canalice dessa gente. Ouça, e aí o posicionamento é seu. Nízia, um dos motivos que a senhora está aqui hoje é para comentar a respeito da resolução de 715 de 2023, que foi assinada, né, pela senhora, conforme está aqui, que ao invés de ser uma orientação estratégica, né, para o plano plurianual e o plano nacional de saúde do período de 2024 a 2027, mas me parece, né, um papelete, né, ridículo, escrito por DCE de esquerda da Federal. Isso, por que eu digo isso? No ponto aqui 44, você tem, ao invés, né, do Conselho Nacional de Saúde estar preocupado aí com a estrutura de hospital, com pessoas morrendo, né, nas filas de hospitais, precisando de insumo, está preocupado com redução da idade de início de hormonização para 14 anos. Pode ser receber ali hormonização para ou virar um homem ou virar mulher, ter ali mais progesterona ou ter mais testosterona. E eu gostaria de perguntar, né, para Nízia, né, por mais que ela não tenha nenhuma formação em medicina, mas tem aqui, né, um doutorado em sociologia, creio que seja uma pessoa inteligente, se ela, né, se essa resolução que foi assinada aqui pela senhora, se de fato, o que eu falei que ela é inteligente? Você quer que eu fale o contrário? Da ministra, né, se ela acredita que essa criança de 14 anos ela tem condição e se ela pode fazer isso com o seu consentimento dos pais. E houve um homem que esteve aqui um dia dizendo exatamente isso. Um nome aqui é hoje que dá pavor em todos vocês, aí chama Jair Messias Bolsonaro, que deixou bem claro, que falou: olha, vocês querem sexualizar as criancinhas, exatamente o que está acontecendo aqui, através do Conselho Nacional de Saúde, que foi assinado pela senhora. No ponto aqui 45 diz, olha isso aqui, que bizarro: garantir os direitos sexuais e os direitos reprodutivos das mulheres, meninas e as pessoas que podem gestar. Você já viu algum homem ter condição de gestar, ou a senhora acredita que o homem tem essa capacidade, ministra? Tendo por base a justiça reprodutiva e a atenção à saúde, segundo os princípios do SUS, considerando, presta atenção, os direitos das pessoas que menstruam. Vocês querem reduzir simplesmente a mulher, né, a pessoa que menstrua, porque senão isso ataca quem se sente ali mulher e fala também que tem a condição de menstruar. Eu te pergunto, se o homem aí também tem condição de menstruar. E por fim, a senhora disse aí que, né, o teu ministério, que você vai se adequar às questões que já estão previstas em lei de legalização do aborto, mas a senhora assinou uma resolução que diz que para poder combater as desigualdades estruturais, a solução seria como? Legalização do aborto e a legalização da maconha do Brasil. Agora pode colocar os seus 66 acompanhantes para poder te aplaudir depois que a senhora terminar de falar. Obrigado. Com a palavra, ministra. Bom, eu nem vou comentar sobre bizarrices, porque aí eu acho que eu... Os 66 acompanhantes da senhora aí, parabéns. Questão de ordem. Comenta, mas assina. Presidente, questão de ordem. A senhora foi completamente desobedecida. Senhora presidente, questão de ordem. Questão de ordem. Presidente Bia. Senhora presidente. Presidente Bia. Tá pedindo pra eu pegar a tarjeta preta.
para fazer psiquiatra. Esse é o pessoal que te apoia aqui, ministra. Qualquer pessoa presente aqui que não seja deputada, aplaudir, vai assobiar, fizer qualquer manifestação imprópria para o recinto, será solicitada a se retirar. Com relação à Conferência Nacional, a 17ª Conferência Nacional de Saúde, a homologação, desde a minha apresentação já esclareci. A homologação, ela existe como uma praxe em todos os momentos, porque as Conferências Nacionais de Saúde são instâncias reconhecidas na Lei do Sistema Único de Saúde. E a nossa homologação, como eu já expliquei, é a homologação que é o reconhecimento à importância das deliberações. 6h30 depois. Reitero que a posição como ministra da Saúde está estritamente obedecendo ao que está previsto na nossa legislação. Com relação, seja a aborto, consentido legalmente nos casos que já enumerei, e também com relação à questão das drogas. Mas jamais me omitirei naquilo que significa impactos de saúde pública com relação a esses problemas. Há ações no campo da justiça, ações no campo da segurança e ações no campo da saúde pública que são responsabilidade do Ministério da Saúde. E eu volto a palavra ao deputado Nicolas Ferreira. E não respondeu. A ministra simplesmente não me respondeu se ela acredita que um homem pode gestar, um homem pode menstruar, que foi algo que a senhora assinou, não fui eu. A senhora é contraditória na sua resposta quando diz que nós vamos trabalhar somente nas questões previstas já constitucionais. Como que você diz que você vai defender algo que está na Constituição, previsto por lei com relação ao aborto, mas o Conselho Nacional de Saúde, a resolução que você assinou, diz que vai combater as desigualdades estruturais legalizando o aborto. Então isso é contraditório com a sua própria convicção pessoal. E vocês utilizam jargões políticos, sem qualquer tecnicidade jurídica, médica ou sanitária, simplesmente para poder colocar uma agenda dentro de uma resolução. Isso é contraditório. E eu disse aqui mais uma vez, com relação à redução de idade de hormonização para 14 anos, que o foco do Conselho Nacional de Saúde, e pelo visto também no Ministério da Saúde, não é sanar as dificuldades da saúde do nosso país. É basicamente colocar uma cartilha de esquerda até mesmo na questão da saúde. Obrigado. Incrível, né? Como que pode, né? Isso, por isso que eu falo que o governo da besta é um governo político. E o governo da besta não é um governo político, ok? Eu vi uma comentarista falando uma coisa muito interessante. O STF já estão votando lá para, né? Já está 4-0. Já votaram 4 votos a favor da liberação da maconha, das drogas até 60 gramas. Para qualquer um possa usar, não é crime mais. Tá. Então, a droga legalizada, no caso, o álcool, se você for pego alcoolizado, o que acontece? Você leva uma multa de 3 mil e pouco, o teu carro é apreendido e você vai responder um processo, ok? E vai perder a carteira por 2 anos, uma coisa assim, 1 ano e meio, 2 anos. E se você cometeu algum crime, digamos assim, no trânsito, bateu em alguém, atropelou alguém e essa veio a morrer, você pode ir preso e ser condenado, ok? Então tá, então é ilegal beber. É ilegal beber bebidas alcoólicas e dirigir. Mas aqui no caso, vocês estão legalizando e pode usar até 60 gramas de drogas, de maconha, ou que seja lá a porcentagem da cocaína, eu não sei, mas eu sei que é da maconha até 60 gramas. Então, se é legal comprar e usar, então o cara pode dirigir drogado. Não tem problema, não é crime. Não é mais crime ter, nem comprar e nem usar. Então, vocês estão percebendo o texto e o contexto da história da vida do ser humano para onde está caminhando? Você sabe o que a palavra diz sobre isso, meu querido e amado irmão? Que eles são, segundo eles, são estudados, a ciência, são juízes, são promotores, são não sei o quê. Sabe? A palavra diz que eles são como animais irracionais. Sabe, o ser humano vai chegar num ponto que ele vai ser como um animal irracional. Ele não consegue refletir. Aqui o pouco que eu estou refletindo com vocês aqui, falando sobre como que pode então liberar as drogas, a maconha até 60 gramas. A pessoa pode comprar, pode usar e não é crime. Então pode fazer tudo, pode usar, pode dirigir, pode tudo. Então essa lei ela tá muito crua em todos os sentidos. Mas isso é o aceleramento. A agenda está acelerada da agenda globalista, tem que implantar essas coisas.
Por exemplo, no ano passado já foi legalizado na Argentina. O Jorge Soros, aquele Illuminati, do iluminismo, Illuminati, ele fez um acordo lá com os políticos da Argentina em plena pandemia, com toda aquela situação que estava havendo milhões de mortes, né? Ou milhões daqueles que estavam sendo ceifados devido à pandemia. Dentro daquele contexto de miséria, de tanta coisa ruim, lá na Argentina eles aprovaram o aborto. Agora, a agenda está vindo para cá. A agenda está acelerando, passando por cima. O Supremo Tribunal, ele não pode criar leis. Quem cria leis é o Senado, os deputados, né? O Congresso Nacional. Os juízes não podem fazer o que estão fazendo, mas eles estão rasgando. Bom, toda a vida rasgaram a Constituição, eles rasgam o piso em cima e dizem que tem Constituição, que temos a democracia para zelar, mas zelo que é bom não tem. Pode até ter no papel, mas na prática não se vive. Nós estamos vivendo o final dos tempos, meus irmãos. E vai ser assim, o atropelo. Por que tem um atropelo? Porque tem algo que passa por cima de tudo. Que compra juiz, que compra promotor, que compra tudo. O Deus desse século, o Deus mamão, o dinheiro. O governo do anticristo será um governo do dinheiro. Tanto que ele vai implantar o 666, quem não tiver o sinal não compra e não vende. É um governo político e ele usa o poder do dinheiro para, entendeu? Disseminar alegria para o povo, para escravizar o povo. Então é o dinheiro. Porque quem não tiver o sinal da besta ou o nome na sua testa, na mão direita, não vai poder comprar nem vender, tá entendendo? Então o poder político é isso. E eu vou deixar essa matéria para vocês aqui, eu vou copiar, tá? A fonte é o Senado. E vocês leiam aí, tá? E tirem suas conclusões. Que mais uma vez o PT enganou o povo. Enganou qual povo? O povo que se diz povo de Deus. Mas a palavra diz que o povo ia enganando e sendo enganado. Por quê? Maldito do homem que confia no homem e faz desse seu braço forte. Estão confiando muito nos políticos. Confiaram no Bolsonaro, que é maçom. Agora confiaram no Lula. Mas é tudo jogada. Bom, eu não posso entrar em outras palavras mais profundas aqui, porque o canal já fica no blacklist. Fica oculto de você ver os vídeos, de você ver, de haver inscrito. Fica oculto. Vou fazer o quê? Eu estou fazendo aquilo que eu tenho que fazer. Aqueles que vieram a conhecer esse canal e ver os ensinos, as palavras, enfim, foi Deus que mandou, e a pessoa vê ali por Deus, pelo Espírito, sei lá, é assim Deus, porque se for pelo sistema, não é indicado. O sistema da besta é o sistema da internet, é o coração, é a mente da besta. Tanto que se você entra na internet, você tem biase de todo tipo de coisa. É uma arma branca, aparentemente, mas ela mata e ela destrói também. Ela mais mata, ela mais destrói do que traz vida. Então, uns usam como arma branca para cortar o alimento, fazer uma coisa boa. Outros usam, a maioria, 95 ou 99% usa para o mal. Assim é a internet. Mas no dia vindouro de amanhã do anticristo, ele vai usar totalmente para o mal. Ele vai ser adorado intermédio dessa tecnologia da inteligência artificial, desse novo mundo que está emergindo, que era a besta que sobe da terra e do mar. E elas vão dominar. Então, meus irmãos, eu deixo essa mensagem para vocês, que vocês reflitam e pensem e meditem nessa situação que está acontecendo sobre o nosso país. E deixo um alerta a você que gosta de política, que diz que vai mudar o mundo com a política, que nós temos que ser cristão e ser político, e está lá, vai mudar. Então você está sendo um falso profeta e um mentiroso. Porque a palavra diz que o governo do anticristo vai vencer e vai prosperar em tudo enquanto que fizer. A agenda vai acontecer, os sodomitas se levantarão, e o Senhor Jesus vai voltar como nos dias de Sodoma e Gomorra, e acabou. Se você acha que você vai conseguir mudar, que você vai ser cristão e vai pedir voto, e vai lá no Senado, e vai no Congresso e vai mudar, você está sendo mentiroso. É mentira! Que nós vamos fazer um mundo melhor, um mundo de paz e justiça, é anticristo. Está com o espírito do anticristo, não é do Senhor, não é de Deus. Nosso reino não é desse mundo. Nós pregamos o reino dos céus. Arrependei-vos porque é chegado o reino do céu. Ele não falou assim, arrependei-vos porque é chegado o reino da terra, o reino dos governantes, dos prefeitos, dos governadores, dos presidentes. Não.
Jesus disse: arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Então não se deixe enganar com a política, achando que nós temos que pôr político, pôr senador, pôr não sei quem lá. Na verdade, a igreja está doente, contaminada, cheia de maçonaria, feitiçaria e engano por causa do Deus Mamon. Não adianta você querer ser conservador. Não adianta você querer ser tudo aquilo que é do certo e não ter Jesus. Não buscar o reino dos céus. Não ajuntar tesouro no céu, não adianta nada. Quer juntar tesouro aqui? Está perdendo seu tempo. Jesus disse: ajuntai tesouro no céu. Olha, traça a ferrugem, não corrói os ladrões. Os ladrões que estão aqui não minam. Lá não vão minar. Não bate nem passa aqui. Não passa nesse teto aqui, ó. Nós estamos, desce daí, rapaz. Eles são condenados, tá bom? Essa é a mensagem que eu deixo para vocês refletirem e pensar nessa nova era que está chegando. Tá bom? Paz do Senhor, a paz e graça a todos. E até o próximo vídeo, se assim Deus quiser.